Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa quarta aula de análise de investimentos e viabilidade. Sou o professor Sidney e na aula de hoje vamos estudar técnicas de orçamentação de capital, como valor presente líquido, taxa interna de retorno, payback exato, médio, descontado, anuidade uniforme equivalente, custo anual equivalente e índice de rentabilidade de projetos. Cada um destes métodos é mais indicado em determinadas situações específicas do mundo empresarial, do mundo corporativo. Então, determinar a viabilidade econômico-financeira é primário para que os projetos saiam do papel e se tornem realidade. A viabilidade técnica é fundamental, a legal também. No entanto, a econômico-financeira ela é primária, precede. E na aula de hoje, essas técnicas todas serão apresentadas tanto no sentido de você calcular e também interpretar o critério decisório. E na vibe de análise de investimentos, nós vamos na live de amanhã analisar o case da Embraer, a Fênix brasileira, que conseguiu sair do fundo do poço com US$1 bilhão de dívidas e se tornar a terceira maior empresa de aeronáutica do mundo, líder na aviação regional. Então vamos aos estudos das temáticas da nossa quarta aula. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa quarta e última aula da disciplina Análise de Investimentos e Viabilidade. Hoje nós vamos estudar orçamentação de capital, que são técnicas da análise de investimentos da economia real, setor produtivo. Reflexão da aula: cuidado com as pequenas despesas. Um pequeno vazamento afundará um grande navio. Então, além do custo médio ponderado de capital, que é fundamental para determinar a viabilidade econômico-financeira de projetos e alternativas de investimentos, o controle do fluxo de caixa também é primário em gestão financeira. A riqueza de pessoas físicas, jurídicas e do governo começa com o controle do fluxo de caixa. Por isso, frase de Benjamin Franklin: cuidado com as pequenas despesas. Um pequeno vazamento afundará um grande navio. Os dois principais objetivos da aula de hoje. Então, primeiro, que vocês possam compreender as decisões da orçamentação de investimento no longo prazo. E o segundo, que vocês possam aprender a analisar as técnicas da análise de investimentos, ou orçamentação de capital, os métodos e critérios que vão determinar a viabilidade econômico-financeira de projetos e alternativas de investimentos. Então, quanto mais longa for a operação empresarial, maiores são as fontes de riscos e incertezas. Nós já vimos na primeira aula que existem dezenas de possibilidades de riscos, riscos de mercado, riscos também relacionados à questão operacional, questão legal e risco de liquidez. Nós temos a possibilidade de estimar e calcular riscos com ferramentas estatísticas, econométricas e também fórmulas da matemática financeira. Porém, as incertezas são não ergódigas, elas são não probabilísticas, e quanto mais incerteza nós temos, mais complicada ficam as projeções e as análises de cenários para projetos e plano de negócio. Então, todas as decisões de avaliação de orçamento de capital estão na análise do risco e do retorno. O processo de identificação, análise e seleção de oportunidades de investimento de capital recebe o nome de orçamentação de capital ou análise de investimentos do setor produtivo. O valor de um projeto ou alternativa de investimento depende de sua capacidade de gerar fluxos de caixa futuros. Então, mesmo diante desta pandemia Covid-19, quando nós olhamos as empresas da Bolsa que conseguem transmitir para o mercado a sua robustez financeira e a sua capacidade de gerar fluxos de caixas futuros, ou seja, lucros futuros,
essas empresas, elas certamente, superada a pandemia, voltam a se valorizar em taxas exponenciais. Os projetos, via de regra, visam resolver problemas ou atender uma oportunidade de negócio, consistindo num empreendimento temporário, único e que requer recursos financeiros, materiais, tecnológicos e humanos. Tudo na vida tem o seu ciclo, inclusive os projetos. Então, o ciclo de vida de um projeto, você tem o início, a concepção, o planejamento, execução e produção, monitoramento e controle, e a conclusão, usando recursos escassos, recursos financeiros, materiais, tecnológicos e humanos. O primeiro método da orçamentação de capital é o valor presente líquido. Então, esse método tem como finalidade calcular, em termos de valor presente, o impacto dos eventos futuros associados a uma alternativa de investimento. Não existindo restrição de capital, argumenta-se que esse critério leva à escolha ótima, pois maximiza o valor da empresa. Lembrando que gerar lucro econômico é o objetivo de longo prazo. O lucro econômico é lucro contábil que cobre custo de oportunidade. O critério de decisão após calcular o VPL, se ele for maior do que zero, ou seja, positivo, nós podemos dizer que o projeto ou alternativa apresentada ela é economicamente viável ou aceitável. O segundo método que nós vamos apresentar após o cálculo do VPL é a taxa interna de retorno. O exemplo aqui de VPL que nós vamos calcular é um projeto de investimento com um investimento inicial, desembolso inicial de capital de 200 mil. Durante 5 anos ele gera fluxo de caixa de 75 mil, custo de capital da empresa 15% ao ano. Então, pela fórmula da matemática financeira, está aqui o cálculo para vocês. Então, o VPL deste projeto de investimento, R$ 51.412. Eu vou calcular também pela HP12C e pelo Excel, né, as três formas, na mão, na HP12C e também no Excel. O que significa esse resultado de R$ 51.412? Então, o VPL é positivo, indicando viabilidade econômica da alternativa. Na prática, o investimento inicial de 200 mil ele foi recuperado em 5 anos e obtém-se uma proteção adicional equivalente a R$ 51.412. Assim, a proteção implícita nesse valor é realmente um lucro de valor econômico que excede o padrão de ganhos mínimos exigidos. Então, recuperei o investimento inicial, cobri o custo de capital e gerei esse valor adicional, esse valor plus. O segundo método da orçamentação de capital é a taxa interna de retorno, que não tem como finalidade a avaliação da rentabilidade absoluta de determinado custo do capital, como o valor presente líquido. Seu objetivo é encontrar uma taxa intrínseca de rendimento. Então, é uma taxa gerada sobre os fluxos de caixa. Por definição, a TIR é a taxa de retorno do investimento. E, matematicamente, ela é uma taxa hipotética que vai anular o valor presente líquido. Critério de decisão: se a taxa interna de retorno for maior que o custo de capital, o projeto é considerado economicamente viável ou aceitável. Então, com os dados do exemplo do VPL, nós vamos calcular a TIR e, após o cálculo, a gente obtém um valor de 25,41%. Como ele é maior que 15%, nós podemos dizer que, por esse critério, o projeto de investimento ele também se mostra aceitável ou viável. E agora, usando o HP12C e a planilha de Excel, vamos calcular o VPL e a taxa interna de retorno. Então, 200 mil CHS GCF0, que é o investimento inicial, 75 mil GCFJ, que é o fluxo de caixa anual, durante 5 anos. Então, 5 GNJ, lançando o custo de capital, que é 15%, 15I, FNPV. Se eu arredondar com nenhuma casa decimal, fica R$ 51.412, que é o valor calculado lá na fórmula da matemática financeira. Se eu pressionar o F e RR, eu tenho a taxa interna de retorno, então 25,41%. Vamos agora ao Excel. No Excel, nós vamos lançar o custo de capital, 15%, então siga a orientação que está do lado direito na cor vermelha. O investimento inicial, R$ 200 mil, R$ 75 mil de fluxo de caixa por ano. Então, do primeiro ao 5º ano. Está aí. R$ 51.411,63 ou R$ 51.412, arredondando.
para a taxa interna de retorno, investimento inicial e os fluxos de caixa, que são os lucros projetados para 5 anos. E está aí taxa interna de retorno 25,41%. O próximo método da orçamentação de capital é o Payback Period, ou período de recuperar o investimento inicial. Tem 3 possibilidades. O payback descontado, que considera o valor do dinheiro no tempo, é o melhor, o payback exato e o payback médio. O critério de decisão. Se o payback calculado for menor que o payback menta, o projeto é economicamente viável, aceitável. Então, no nosso exemplo, vamos considerar um payback meta de 4 anos e vamos calcular pelo método descontado e o médio. Se for menor do que 4 anos, a gente pode dizer que economicamente seria viável ou aceitável. Vamos lá. Bom, após lançar as informações do projeto de investimento, nós temos que pelo payback médio levaria 2,67 anos para recuperar o investimento inicial. É menor do que 4, seria aceitável pela meta estabelecida. O fluxo de caixa descontado, então você vai fazer o desconto por 15% ao ano. Então no primeiro ano, 75 mil passa a valer 65.217, no segundo 56.710, no terceiro 49.313, no quarto 42.881 e no quinto ano 37.288. Então se eu somar os 3 primeiros fluxos de caixa descontado, a gente chega a 171 mil. Para 200 mil, falta 28.758. Então eu sei que o payback descontado está entre o terceiro e quarto ano. Se eu dividir o que falta para completar 200 mil pelo próximo fluxo de caixa, nós vamos descobrir que o payback descontado seria 3,67 anos. O próximo método é a anuidade uniforme equivalente. Muitas vezes você tem projetos com vida útil diferente. Quando este é o caso, o VPL deixa de ser o método ótimo e a anuidade uniforme equivalente passa, portanto, a ser a melhor escolha. Além da anuidade uniforme equivalente, nós temos também possibilidades que só o custo ele é levado em conta. Então, custo equivalente uniforme anual. Se a anuidade equivalente quanto maior, melhor, o custo anual equivalente quanto menor, melhor. Então, nós vamos fazer agora um cálculo para a anuidade uniforme equivalente. Nós temos 2 projetos, o projeto A e B. O primeiro, investimento inicial é 10, vamos considerar 10 milhões, gera um fluxo de caixa de 13 milhões no primeiro ano. A taxa interna de retorno, 30%, e o valor presente líquido com custo de capital de 10% foi 1,82 milhões. O projeto B, 10 milhões de investimento inicial, e ele gera no primeiro, segundo e terceiro anos 5 milhões de fluxo de caixa. A sua taxa interna de retorno foi 23,38 e o VPL 2,43 milhões, considerando um custo de capital de 10%. Se fôssemos levar em conta tão somente o VPL, o projeto B seria a menor alternativa. Como a vida útil é totalmente diferente, o projeto A, a vida útil é 1 ano e o B são 3 anos, dado o fluxo de caixa e o custo de capital, a gente precisa transformar numa unidade comparável. Era como se você estivesse pegando quilo, litro e metro e transformando numa unidade que você possa comparar os projetos. Então vamos fazer o cálculo. Pelo VPL seria o projeto B. E pela anuidade uniforme equivalente? Vamos verificar. Lançando o VPL do projeto A. Então 1,82 milhões, o custo de capital é 10%, taxa unitária, o período, um período. Então 2 milhões de reais seria a anuidade uniforme equivalente do projeto A. E para o projeto B, então 2,43 milhões, o custo de capital é o mesmo e o período de vida útil são 3 anos. Então a anuidade uniforme equivalente do projeto B seria 980 mil reais. Aí nós concluímos que pela anuidade uniforme equivalente, o projeto A é a melhor escolha, considerando a geração de valor e o valor do dinheiro no tempo. Agora nós vamos apresentar custo anual uniforme equivalente. Então, quanto menor, melhor. Eu tenho 2 equipamentos, equipamento A e B. O primeiro custa 13 mil, o segundo 11 mil. A vida útil de ambos é diferente, então a gente precisa calcular essa unidade uniforme.
o custo de capital é o mesmo. Vamos lá. O custo de aquisição do equipamento A, 13.000. O custo de capital, 4% em taxa unitária. E a vida útil, 12 anos. Então, o custo anual equivalente do equipamento A, R$ 1.385,18. Vamos agora fazer o cálculo do custo anual equivalente do equipamento B. 11.000, custo de capital é o mesmo e a vida útil 8. Então, o equipamento B, R$ 1.633,81. Logo, quanto menor, melhor. O equipamento A seria a melhor escolha. Então é isso, a conclusão. O equipamento A ele é preferível. O próximo e último método da orçamentação de capital é diante de racionamento de capital. Por exemplo, eu tenho 10 milhões para investir e várias alternativas. Eu não consigo simultaneamente, mesmo que VPL for positivo, investir em todas. Então eu preciso fazer um ranqueamento e o ranqueamento ele se dá pelo índice de rentabilidade de projetos, que nada mais é que o VPL dividido pelo investimento inicial vezes 100. E aqui nós temos 3 projetos, uma restrição de 10 milhões. No projeto A, se eu escolher esse projeto, eu vou investir 10 milhões e já era o meu capital. Ele tem fluxos de caixa de 30 no primeiro ano e de 50 no segundo. Então o VPL dele, 21,40. O projeto B, o investimento inicial é 5 milhões, ele gera 5 milhões de fluxo de caixa no primeiro ano e 20 no segundo. O VPL dele, 16,07 milhões. E a alternativa C, investimento inicial 5 milhões, fluxo de caixa no primeiro ano 5 milhões, no segundo ano 15 milhões e um VPL de 11,94 milhões, dado um custo de capital de 10%. Pelo VPL, nós íamos escolher o projeto A e usar os 10 milhões de capital disponível. Seria a melhor escolha? É o que o índice de rentabilidade vai responder para nós. Calculando o índice de rentabilidade da alternativa A. O investimento inicial, 10 milhões. Então, deu 214%. Para cada R$1 investido, esse projeto gera R$ 2,14. Agora, a alternativa B, 16,07 é o VPL. O investimento inicial, 5 milhões. Então, taxa gerada de rentabilidade, 321,4. Para cada R$1 investido, R$ 3,21 são gerados. Alternativa C, 11,94 é o VPL, investimento inicial 5 milhões, uma rentabilidade de 238,8. Para cada R$1 investido, nós temos a geração de R$ 2,39. Então, colocando aqui os valores do índice de rentabilidade dos projetos, o projeto A, rentabilidade de 214,01, o projeto B de 321,4 e o projeto C de 238,8. Pelo VPL, se a gente tivesse investido, os 10 milhões de capital estariam comprometidos. E a gente percebe que, na verdade, o projeto B e C, eles possuem rentabilidades maiores do que o projeto A. Somando a rentabilidade de B e C, nós temos 560,2%. Então, para cada R$1 investido nos projetos B e C, a empresa teria R$ 5,60 de ganho. Logo, a melhor alternativa seria nós fazermos um ranqueamento pelo índice de rentabilidade. Ficaria B, C e A. Como eu tenho 10 milhões, investindo simultaneamente 5 milhões em B e 5 milhões em C, nós usaríamos os 10 milhões de capital disponível e teríamos essa rentabilidade acumulada de 560 e teríamos essa rentabilidade acumulada de 560,2%. Bom, pessoal, estamos chegando ao término da nossa quarta e última aula e, obviamente, ao término da nossa disciplina Análise de Investimentos e Viabilidade. Eu quero deixar um convite para a live. Na live nós vamos trabalhar sobre os investimentos bem-sucedidos da nossa Embraer. E eu termino a aula com uma contextualização de um vídeo, 50 anos da Embraer,
uma jornada fantástica. Uma empresa que saiu do fundo do poço, US$ 1 bilhão de dívida e se tornou a Fênix brasileira, a maior fabricante de jatos de aviação regional do mundo e a terceira maior corporação de indústria aeronáutica. Bons estudos, excelente aprendizado, forte abraço e até amanhã na live. Você se lembra de olhar para o mundo e sentir um chamado? De repente, seu futuro se torna uma tela em branco. Para sua criança interior, criar o projeto dos sonhos. É difícil manter essa chama acesa. Mas ao perceber que você deve isso ao mundo, encontra um caminho. Pronto para decolar. Lá em cima, tudo é grandioso e real. E você é parte de uma incrível jornada que está só começando. Movida a desafios, guiada por sonhos. EAD, o Unicesumar do meu jeito.